Pedido de abertura de nova CPI é protocolado na Assembleia Legislativa. Comissão do impeachment indefere pedido da defesa da vice-governadora. E Frente Parlamentar de Infraestrutura discute crise enfrentada pelo setor de transporte de passageiros. Estes e outros destaques você confere agora no Redação TVAL, que já está no ar. Boa noite. O pedido de abertura de uma nova comissão parlamentar de inquérito foi protocolado hoje na Assembleia Legislativa. A nova CPI vai apurar a utilização do silo do Porto de São Francisco do Sul. O deputado Gessé Lopes, do PSL, protocolou nesta quinta-feira, dia 10 de setembro, um novo pedido de abertura de CPI. O documento, assinado por 14 parlamentares, solicita que seja formada uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os responsáveis por 18 anos de monopólio de um silo público no Porto de São Francisco do Sul. Segundo o parlamentar, estima-se que a situação envolvendo o reservatório para armazenamento de grãos tenha gerado uma perda de arrecadação de até 400 milhões de reais. E hoje renova-se as esperanças dos agricultores catarinenses, e em específico os do Nordeste catarinense. Porque eu estou falando que eu tenho aqui nas mãos hoje o pedido para a instauração de uma CPI que vai fiscalizar e que vai levantar todos os laudos sobre a questão do monopólio na cidade de São Francisco, em específico no Porto de São Francisco do Sul, para que a gente faça todas as devidas investigações do que acontece lá há 18 anos, que é um monopólio do silo público. E eu quero aqui agradecer nominalmente, em nome de todos os agricultores, que é prejudicado aí por meia dúzia de arrombados lá no Porto, que pensam que são donos do Porto, agradecer em nome desses agricultores a todos os deputados, nominalmente, que puderam agraciá-los com essa situação da CPI e dar a eles esta esperança de que se resolva esse problema. A comissão especial que analisa o primeiro processo de impeachment que tramita no parlamento indeferiu hoje um pedido da defesa da vice-governadora do estado. A decisão mantém o cronograma de trabalhos aprovado na primeira reunião da comissão. Os deputados indeferiram um pedido da defesa da vice-governadora, que solicitou a juntada de documentos e a abertura de um novo prazo para o processo de defesa. A Procuradoria da Casa já havia se manifestado pelo indeferimento e, mesmo assim, os deputados se reuniram para analisar o pedido. O relator, deputado Luiz Fernando Vampiro, explicou a decisão. Nesta fase processual, não cabe a juntada de documentos após o prazo da defesa. Diante deste fato, considerando-se ainda que relata como fato novo, mas não há qualquer tipo de fato novo, há por direito, o indeferimento na nossa concepção e o desentranhamento dos autos deste pedido, em virtude de que é fato estranho ao rito desta fase processual na comissão especial, onde já foi ofertado o devido processo legal para a apresentação da sua defesa, na qual nós temos de forma digital e de forma física. Por isso, eu solicito e faço o encaminhamento para o indeferimento e também o desentranhamento dos autos, em virtude de que ser matéria estranha nesse momento e não é afeta efetivamente por já estar fim do seu prazo de juntada de documentação, senhor presidente. Obrigado. O presidente da comissão especial, o deputado João Amin, falou do cronograma de trabalho do colegiado, que foi aprovado já na primeira reunião. Nós temos agora a reunião do dia 15, que é a apresentação e discussão do relatório final, que será apresentado pelo deputado Vampiro e pelo relator adjunto, deputado Gessé Lopes. Então, essa fase do processo, do impeachment, é exatamente essa que nós estamos cumprindo com todas as formalidades necessárias e também determinado pelo Supremo Tribunal Federal.
Foi instalada ontem a comissão mista que vai analisar mudanças na indenização por regime de serviço público ativo, que prevê o adicional de 19,25% para os militares do Estado em atividade. Durante a reunião de instalação, também foram eleitos presidente, vice e relatora da comissão. Foi instalada nesta quarta-feira, dia 9 de setembro, a comissão mista que vai analisar mudanças na indenização por regime de serviço público ativo, conhecida como IRESA, e paga a servidores das Forças de Segurança Pública em Santa Catarina. Entre os pontos em debate estão a possibilidade de incorporação do subsídio e a constitucionalidade ou não do pagamento, que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. O colegiado elegeu como presidente o deputado Sargento Lima, como vice-presidente o deputado Maurício Scudlark e como relatora a deputada Luciane Carminati. Uma responsabilidade muito grande porque estamos tratando de servidores da área da segurança pública que têm uma expectativa há muito tempo com relação à incorporação do IRESA, né? E a minha expectativa é que a gente consiga adequar todas as expectativas para que, de fato, a gente possa ter uma resposta razoável, né? Ouvindo, dialogando, construindo e, assim, atendendo a uma necessidade fundamental. Nós precisamos votar aquele projeto para a incorporação da IRESA que não está dando benefício nenhum a mais. Só estamos tentando que os profissionais da segurança não tenham prejuízo, ou quando estão de licença, ou quando estão doentes, ou quando estão aposentados. E entendemos que esse direito deve ser igual. Depois de muito tempo, com a construção aí do subsídio, conseguiu-se igualar as categorias, trazer paz tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar. Questões relativas à IRESA e também a subsídios são problemas que atormentam uma classe, né? Tendo em vista que a gente está caminhando aí para um prazo que tão logo a gente espere, né, que antes do término desse prazo aí que foi estipulado, a gente consiga dar um norte para isso. Mas quero deixar muito claro mesmo que essa comissão é uma comissão que ela vai tentar, né, de alguma forma, apresentar uma proposta, tá, que partirá daqui para o Executivo. Essa proposta ela não parte da PRASC, não parte da Corse, ela não parte do Executivo e ela parte dos anseios da sociedade. E você vai ver a seguir, representantes do setor de transporte de passageiros apresentam demandas à Frente Parlamentar da Infraestrutura. A gente volta em instantes. 2020 tem sido um ano cheio de desafios, mas não podemos descuidar da democracia. Afinal, é ano de eleições municipais e a Justiça Eleitoral trabalha para garantir o seu direito de votar, cumprindo as orientações de distanciamento social. Acesse www.justiçaeleitoral.jus.br/atendimento e saiba como usar o novo serviço de atendimento remoto. Você pode tirar, transferir ou regularizar o seu título e ficar com tudo pronto para votar. Seu voto tem poder. A Frente Parlamentar em Defesa da Infraestrutura e Mobilidade discutiu a situação do transporte intermunicipal rodoviário, que está suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus. O setor tem cobrado benefícios fiscais do Estado e a liberação do retorno das atividades por parte das prefeituras. A Secretaria de Estado da Fazenda apresentou informações sobre o convênio firmado com o CONFAS, que prevê redução da alíquota no óleo diesel e passagens para o transporte público rodoviário intermunicipal. O assunto foi tratado durante a reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Infraestrutura e Mobilidade. A reunião contou com a participação de empresários do setor. A intenção foi debater carências da categoria que atravessa a grave crise econômica diante da pandemia. O secretário de Estado reforçou que o acordo prevê redução, mas que a alíquota não seja inferior a 7%. Só que a validade do convênio é para outubro deste ano. O Estado aderiu
a esse convênio em abril, no meio da pandemia, o transporte coletivo parado, e aí o Estado não implementou. Por quê? Porque é um convênio que agora foi prorrogado só até 31/10/2020. Então, esse é um dos convênios que o CONFAS ainda está decidindo se vai prorrogar ou não. Santa Catarina quer prorrogar, ao menos dar mais um prazo de 2, 3 anos para esse convênio, para que o Estado consiga trazer esse benefício para as empresas de transporte coletivo, que são as mais necessitadas agora em função da quarentena que o Estado implementou no Estado. A intenção é que um projeto de lei sobre o tema seja apresentado na Assembleia Legislativa, no início de outubro. Os empresários comemoraram a proposta, mas cobraram das prefeituras a reabertura dos terminais rodoviários locais. Diante disso, o prefeito Jean Loureiro, de Florianópolis, assumiu o compromisso de realizar uma reunião na próxima terça-feira, para definir se retomam ou não as atividades na rodoviária da capital. Próximos passos da nossa flexibilização está na pauta o transporte rodoviário. Nós temos o intermunicipal funcionando na nossa região, mas o intermunicipal urbano. Para isso, a gente está discutindo o formato que isso vai poder acontecer, o protocolo necessário, se eventualmente tem necessidade de um protocolo complementar ao que o governo do Estado apresentou, e, de maneira especial, em se utilizando o terminal Rita Maria, qual o formato de barreira sanitária e como poderíamos contar com a participação do governo do Estado, das empresas, de uma maneira colaborativa para que tivesse mais eficiência e eficácia esse trabalho. Já o secretário de Infraestrutura do Estado, Tiago Vieira, apresentou um escopo das normas para a gratuidade de passagens para o transporte público intermunicipal. A ideia é discutir com o setor as propostas após a entrega da minuta. Todos os envolvidos vão analisar e contribuir com possíveis alterações. Entre os benefícios que serão reavaliados estão estudantes, professores e até idosos. Acaba pesando sobre o preço da passagem. Né? E se o setor está em crise, também é por conta disso. Eu penso que um percentual importante esteja contido na questão dessas gratuidades. Aí vocês têm essas informações melhores do que nós. A pandemia do novo coronavírus é um assunto que sempre está em pauta no parlamento. Mas, diante de todos os esforços destinados ao controle da doença, deputados estaduais defenderam em plenário a vacinação em massa organizada no estado. Acompanhe na reportagem. A pandemia do novo coronavírus é assunto que sempre está em pauta. Diante de todos os esforços destinados ao controle do contágio pela doença, deputados estaduais defenderam a vacinação em massa organizada no estado. A discussão foi durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. Os deputados reforçaram que outras vacinas de controle a doenças não podem ficar de lado nesse período. Defenderam campanhas para vacinar a população, já que há registros de redução de imunização durante o período de pandemia. A taxa da vacinação cai, o risco de aumentar doenças já erradicadas é muito grande. Um exemplo de que a vacinação é eficaz é o anúncio do fim do surto do sarampo em Santa Catarina. Após 21 semanas sem registro de novos casos, a Secretaria do Estado confirma o fim do surto que começou em julho de 2019. Outro assunto trazido foi a aplicação da lei que exige que a entrada de mercadorias importadas de países do Mercosul seja pelo Porto Seco de Dionísio Cerqueira, no oeste do estado, já que empresas recebem benefícios fiscais para atravessar pelo estado catarinense e aí sim chegar a outros estados da federação. Mas o governo do estado editou um decreto que prorroga o início da aplicação da lei para o ano que vem. Deputados pedem a suspensão desse decreto. Nós defendemos a sustação. Nós temos 5 bilhões de mercadorias que vêm do Mercosul e que estão entrando só 300 milhões por Dionísio Cerqueira e 4 bilhões e 700 pelos portos ou de Uruguaiana ou de Foz do Iguaçu, e recebendo incentivos fiscais em Santa Catarina. Então, não é justo, porque o ganho do Estado com esses valores é de 1,5%. Então, o que mais interessa ao Estado é a geração de empregos, é a vinda de novas indústrias, de novos estabelecimentos ligados a essa importação.
Também foi debatido o retorno de atividades esportivas de alto rendimento em Santa Catarina. Para o deputado Felipe Estevão, se os jogos amadores de finais de semana podem acontecer, partidas de futsal, basquete e outras modalidades que têm toda a condição técnica de evitar contágio em massa deveriam ser reavaliados pelo governo catarinense. A liga do futsal, esses times, que é o Joinville, o Tubarão, o Jaraguá, o Joaçaba, o Blumenau, eles estão jogando fora do estado. Eles vão para Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, para que possam jogar as partidas, porque Santa Catarina, talvez por desinformação, não liberou. Então é uma indústria, retorno a dizer, que movimenta R$1,5 milhão por mês em Santa Catarina. Só o Tubarão, o Tubarão, ele movimenta 200 mil, 40 famílias envolvidas, e essa indústria está parada. Ou seja, é o prato de comida na mesa desses atletas, das equipes, dos patrocinadores, e, no entanto, o Estado libera a pelada, que não tem nenhuma testagem, não tem nenhum critério, e não liberaram esses esportes de alto rendimento, que é fundamental nesse momento de crise, onde estão buscando a retomada aí das atividades, ter um olhar criterioso do Estado. E antes de encerrar, a gente lembra que daqui a pouco, às 7 horas da noite, a TVAL vai transmitir ao vivo uma edição especial do programa Em Discussão. O tema em debate é o referendo italiano, que vai decidir pela redução ou não do número de parlamentares na Itália. O debate foi proposto pela Câmara de Comércio Italiana de Santa Catarina. O foco é alertar sobre um possível resultado do referendo proposto na Itália, que pode reduzir o número de parlamentares daquele país, inclusive dos eleitos no exterior, o que diminuiria a atual representação parlamentar daqueles que possuem a dupla cidadania. O programa será totalmente virtual e vai contar com a participação de deputados estaduais, 4 ex-governadores e representantes dos 2 maiores grupos de comunicação de Santa Catarina. O debate será mediado pelo jornalista da Agência L, Marcelo Espinosa. E o Redação TVAL termina aqui. Mais notícias na nossa programação, no site ou nas redes sociais da Assembleia. Uma boa noite para você e até amanhã.